Sabe aquela sensação estranha, inexplicável, que surge do nada, como se algo dentro de você estivesse tentando alertá-lo? Aquela voz interior que diz: melhor não. Pois é, eu devia ter dado ouvidos a ela. Mas, como quase sempre, achamos que nada de ruim vai acontecer conosco, que é apenas mais uma dessas coisas passageiras. Era uma quinta-feira como qualquer outra, e eu estava terminando de me arrumar para sair, quando meu celular tocou. Atendi, sem saber o que me aguardava. Do outro lado da linha, um homem com uma voz grave e excessivamente educada se apresentou. Ele disse que gostava de exclusividade e queria marcar um encontro noturno comigo. Até ali, tudo parecia bem. Mas logo ele fez um pedido que me soou estranho. Ele sugeriu que nos encontrássemos em um lugar afastado da cidade. Achei estranho, sim, mas a oferta financeira era irrecusável. Ele me ofereceu uma quantia considerável, daquelas que fazem você deixar de lado qualquer sinal de perigo e duvidar de seus próprios instintos. Cheguei ao estacionamento isolado que ele mencionou, e a visão daquele lugar imediatamente me causou um mal-estar. O ambiente estava sombrio, com aqueles postes de luz que piscam sem razão aparente. Ela estava lá, encostada em um carro preto luxuoso, elegante, mas com algo no olhar que me fez sentir um calafrio na espinha. Parecia um homem comum, mas seus olhos transmitiam uma frieza que me deixou desconfortável. Entramos no carro e ele começou a puxar conversa. Perguntou se eu tinha família, se alguém sabia onde eu estava e outras questões pessoais. Fiquei desconfiada e tentei desviar a conversa, fingindo distração. Durante o trajeto, ele começou a aumentar o volume do rádio de repente. Sempre quando o silêncio entre nós ficava mais denso, como se estivesse tentando esconder algum som. E foi nesse momento, enquanto a estrada se estendia diante de nós, que eu ouvi pela primeira vez um ruído, abafado, vindo do porta-malas. Era um som baixo, mas inconfundível, que me fez parar de falar imediatamente. Era como um gemido. E para tentar aliviar o desconforto, perguntei, sem acreditar no que estava dizendo: você tem alguém preso aí atrás? Ele soltou uma risada seca, daquelas que arrepia a alma, e respondeu com um tom frio e insensível: não se preocupe, é só minha boneca preferida. Minha mente travou. Que tipo de resposta era aquela? Olhei para ele, tentando entender se ele estava brincando ou falando sério. Ele sorriu, mas seus olhos permaneciam congelados, vazios de emoção. Eu não sabia o que fazer ou o que pensar. O desconforto cresceu, mas decidi não reagir, tentando manter o controle da situação. O que mais me incomodava era o fato de ele parecer tão tranquilo, como se isso fosse algo absolutamente normal para ele. Enquanto ele dirigia, o barulho do porta-malas voltou, desta vez mais alto. Meu coração disparou, e à medida que o som ficava mais pronunciado, eu comecei a imaginar o que poderia estar ali dentro. Minha mente correu para os cenários mais horríveis, mas eu sabia que não poderia demonstrar medo. Disfarçando, falei que precisava parar em algum lugar, alegando que estava me sentindo mal. Ele hesitou, mas acabou parando em um posto de gasolina deserto. O local estava completamente vazio, e eu senti uma tensão no ar, como se estivéssemos sendo observados. Corri para o banheiro, tentando reunir forças para pensar em um plano. Quando voltei, ele estava distraído mexendo no celular, e vi nisso a oportunidade que eu precisava. Com a desculpa de pegar algo na minha bolsa no banco de trás, fui até o porta-malas. Abri a tampa com o coração batendo tão rápido que parecia prestes a sair pela boca. Dentro, encontrei uma boneca de tamanho humano, mas o mais perturbador eram seus olhos. Estavam costurados com linha preta, como se tivesse sido feita de maneira grotesca e insana. As roupas estavam manchadas, com o que parecia ser sangue seco, e ao lado dela havia um colar, o que parecia um detalhe sinistro e fora do lugar. Fechei o porta-malas rapidamente, com a sensação de que tinha visto algo que não deveria. Voltei para o banco da frente, tentando agir como se nada tivesse acontecido, mas meu corpo estava em pânico. Ele me olhou com um sorriso estranho, como se soubesse que eu havia descoberto algo. Algo me dizia que ele estava testando meus limites, me observando para ver até onde eu iria. O clima dentro do carro ficou ainda mais tenso. Ele começou a falar sobre
como algumas coisas são tão valiosas que não podem ser compartilhadas, e como ele havia preservado algumas delas. Meu coração estava batendo descompassado. Eu sabia que estava em uma situação perigosa e precisava sair dali o mais rápido possível. Ele parou o carro em uma estrada isolada, no meio de uma floresta densa. Ele disse que queria me mostrar algo especial, e foi nesse momento que eu soube que a minha única chance era agir rápido. Ele saiu do carro e eu, sem hesitar, peguei o celular que ele havia deixado no console e liguei para a polícia. Enquanto a chamada estava sendo conectada, procurei qualquer coisa que pudesse usar como arma. Encontrei uma chave de roda no banco de trás. Meu plano era simples. Assim que ele começasse a se afastar do carro, eu correria o mais rápido possível. Quando ele se afastou, eu pulei para fora do carro e corri. Corri sem olhar para trás, minha mente apenas focada na necessidade urgente de escapar. As árvores ao redor pareciam todas iguais, e o medo me fazia perder a noção de direção. De repente, vi as luzes de um carro na estrada e comecei a acenar desesperadamente. Mas era ele. Ele tinha dado a volta. A sensação de pavor foi ainda mais forte, mas por sorte, a polícia chegou rapidamente. Eles pararam o carro dele e ordenaram que ele abrisse o porta-malas. Quando a polícia finalmente abriu o compartimento, pude ver os olhares assustados dos agentes. Eles retiraram a boneca e começaram a analisar os outros itens dentro do veículo. Foi quando descobriram que o cabelo e o colar pertenciam a mulheres desaparecidas na região. Ele foi preso ali mesmo, e eu mal podia acreditar no que estava acontecendo. Enquanto eu dava meu depoimento, ainda tremendo, os policiais me informaram que ele era suspeito de vários desaparecimentos na região. Até hoje, não consigo apagar da minha mente os olhos costurados daquela boneca, nem o sorriso frio e insensível daquele homem. Essa experiência transformou completamente minha vida. Hoje, confio totalmente nos meus instintos. Se eu tivesse ignorado aquela sensação de desconforto, talvez minha história tivesse sido bem diferente. Tô compartilhando isso com você porque quero que aprenda com a minha experiência. Nunca ignore aquela sensação de que algo está errado. Confie em você mesmo, porque é melhor perder uma oportunidade do que arriscar a sua própria vida.